72 anos nas costas, e ainda me surpreendo com a audácia das pessoas, até mesmo da minha própria família. Meu nome é Alfredo Monteiro e nunca imaginei que ao comprar um apartamento novo, após décadas de trabalho duro como professor universitário, seria tratado como um simples trampolim para o conforto dos outros. Quando mostrei meu apartamento novo para minha filha Sofia, ela olhou ao redor, avaliou cada detalhe e soltou uma frase que me deixou paralisado. Já vou trazer o meu marido, o sogro, o tio do marido e o papagaio para morar aqui com você. A sensação foi de um tapa na cara. Trabalhei mais de 4 décadas na Universidade Federal, lecionando literatura brasileira, economizei cada centavo possível, abri mão de viagens que sonhava fazer, vendi um carro que adorava, tudo para conseguir finalmente, aos 72 anos, ter meu próprio cantinho em Ipanema, com vista para o mar. Um lugar onde poderia passar minha aposentadoria em paz, recebendo amigos para um café enquanto discutíamos Machado de Assis, ou simplesmente sentado na varanda, observando o pôr do sol com um bom livro nas mãos. Mas naquele momento, vendo o olhar calculista de Sofia, enquanto ela já planejava onde cada pessoa dormiria, onde colocariam seus pertences, senti como se meu sonho estivesse sendo despedaçado antes mesmo de começar a vivê-lo. E o pior, sem que ela sequer perguntasse se era isso que eu queria para minha vida. Sofia sempre foi assim, desde criança. Cresceu acostumada a ter tudo o que queria. Sua mãe, minha falecida esposa Teresa, a mimava demais, e eu, ocupado com as aulas e pesquisas na universidade, acabava cedendo também para compensar minhas ausências. Quando Teresa faleceu, há 10 anos, Sofia já estava casada com Bernardo, um advogado que conheceu na faculdade, cheio de charme e promessas de um futuro brilhante que nunca se concretizou. Não que eu não gostasse do genro. Bernardo tinha seu charme, era educado, atencioso quando nos encontrávamos, mas havia algo em seus olhos, uma inquietação constante, como se estivesse sempre calculando algo, esperando uma oportunidade. E Ronaldo, seu pai, um empresário falido que se gabava de impérios, que construiu e perdeu, nunca escondia o desprezo que sentia por mim. O professor, como ele dizia com um tom de voz, que transformava minha profissão em algo inferior. E agora, Sofia queria trazer não apenas Bernardo, mas também Ronaldo, o tio Tadeu, um boêmio que vivia de histórias do passado e às custas dos parentes. E ainda um papagaio. Um papagaio, como se meu apartamento novo, comprado com tanto sacrifício, fosse uma arca de Noé para abrigar toda aquela família e seus problemas. Naquele momento, engoli seco. Não consegui dizer nada. As palavras simplesmente sumiram da minha boca, como acontece quando somos pegos de surpresa por algo tão absurdo que a mente não consegue processar de imediato. Apenas fiquei ali, olhando pela janela do novo apartamento, vendo o mar de Ipanema, enquanto Sofia continuava seu monólogo sobre como seria maravilhoso todos morarem juntos, como eu não ficaria mais sozinho, como seria prático para todos. Mas eu não queria praticidade, queria paz, não queria uma casa cheia, queria meu espaço, conquistado com tanto esforço. Não queria o barulho constante de um papagaio, queria o som das ondas quebrando na praia. Foi então que uma ideia começou a se formar na minha mente. Uma ideia que talvez parecesse mesquinha, infantil até, para um senhor da minha idade e posição. Mas quando se trata de defender nosso direito a ter nossa própria vida, acho que qualquer idade é apropriada para uma pequena rebelião. Ainda mantinha meu antigo apartamento em Botafogo. Era um lugar menor, mais simples, que pretendia alugar para complementar minha aposentadoria. E se eu usasse aquele apartamento para dar uma lição na minha filha e sua família? Mostrar-lhes exatamente o que aconteceria se tentassem impor suas vontades sobre a minha vida? Enquanto Sofia falava sobre trazer o sofá de 3 lugares da casa dela,
que combinaria perfeitamente com a decoração, eu já estava planejando mentalmente como transformaria meu antigo e bem cuidado apartamento em Botafogo em um cenário que faria qualquer um pensar duas vezes antes de querer se mudar para lá. Seria uma pequena encenação, um teatro particular para ensinar uma lição que palavras não conseguiriam transmitir. De onde você é? Provavelmente conhece alguém que já passou por algo parecido, não? Essa sensação de ter seus limites invadidos, seus desejos ignorados, como se sua idade avançada significasse que você não tem mais direito a tomar suas próprias decisões. Pois bem, o que eu fiz a seguir talvez surpreenda vocês, mas foi a única maneira que encontrei de defender meu espaço sem causar uma ruptura familiar completa. Aqui de Ipanema, onde o barulho do mar deveria trazer paz na minha aposentadoria, me vi diante de uma situação que jamais pensei enfrentar aos meus 72 anos. O apartamento que comprei com tanto esforço já estava sendo repartido na mente da minha filha antes mesmo de eu colocar o primeiro quadro na parede. Naquele momento engoli seco, não consegui dizer nada. Sabe quando as palavras simplesmente somem? Foi exatamente assim. Fiquei olhando pela janela para o mar enquanto Sofia já planejava onde cada um iria dormir. O pior não foi nem a ideia de trazer o Bernardo, seu marido. Afinal, entendo que casais devem ficar juntos. O problema começou quando ela incluiu o sogro Ronaldo, um senhor de 70 anos que nunca escondeu o desprezo que sente por mim. Sempre com aquele olhar de superioridade, como se eu fosse um simplório professor que não soubesse me portar em sociedade, mesmo tendo viajado mais e conhecido mais o mundo do que ele, graças aos congressos acadêmicos que participei ao longo de minha carreira. E como se não bastasse, ainda queria trazer o tio Tadeu, um homem que passa o dia inteiro contando histórias mirabolantes sobre suas supostas aventuras na juventude, sobre as mulheres que conquistou, os negócios que fez, as pessoas importantes que conheceu. Histórias que todos sabíamos serem, em grande parte, fruto de sua imaginação fértil. Um homem que vivia às custas dos parentes, sempre com uma nova ideia de negócio que nunca saía do papel, sempre precisando apenas de um empréstimo temporário que nunca era devolvido. E o papagaio? Meu Deus, aquele papagaio, um bicho barulhento chamado Zeca, que segundo Sofia era um amor de pássaro, mas que nas poucas vezes que o vi só sabia repetir frases como "me ajude" e "cuidado", em momentos completamente aleatórios, como se estivesse preso em algum trauma do passado. Um papagaio que pertencia a um antigo sócio de Ronaldo, um tal senhor Macedo, que, segundo a versão da família, havia se mudado para Portugal, deixando o pássaro para trás. Naquele momento, olhando para minha filha tão empolgada com a ideia de transformar meu sonho em uma casa de hóspedes para toda a família do marido, senti algo estranho dentro de mim. Não era raiva nem tristeza. Era uma mistura de decepção com um sentimento que há muito não experimentava. A vontade de dar uma lição em alguém. Vocês precisam entender que não sou uma pessoa vingativa. Sempre fui conhecido pela minha paciência e compreensão. Durante toda a minha carreira como professor, fui a pessoa que resolvia conflitos, que acalmava os ânimos quando as coisas ficavam tensas no departamento. Meus alunos sempre me procuravam para desabafar, sabendo que encontrariam um ouvido atento e um conselho sensato. Mas ali, naquele momento, com minha própria filha agindo como se eu fosse apenas uma conveniência, algo dentro de mim mudou. Naquela noite, depois que Sofia foi embora, me sentei na varanda do meu apartamento novo. Fiquei observando as luzes da cidade refletidas no mar, pensando no que fazer. Liguei para minha amiga Marta, a única pessoa que me conhece há mais de 50 anos e que não tem medo de me dizer verdades na cara quando preciso ouvir. Contei a situação e ela ficou indignada. Alfredo, você não vai permitir isso, vai? Depois de tudo que você passou para criar essa menina sozinho, depois de todas as aulas extras que você deu para pagar a faculdade particular dela,
Agora ela quer transformar sua casa em um abrigo para a família do marido. As palavras de Marta ecoaram na minha mente. Ela estava certa. Criei Sofia praticamente sozinho, depois que minha esposa Teresa faleceu, quando nossa filha tinha apenas 16 anos. Trabalhei dobrado, dei aulas extras em cursinhos pré-vestibulares, orientei mais teses do que deveria, tudo para garantir que ela tivesse uma boa educação e todas as oportunidades que eu não tive. E agora, na minha velhice, quando finalmente poderia desfrutar do fruto do meu trabalho, ela agia como se tudo aquilo fosse naturalmente dela também. Foi nessa conversa com Marta que a ideia começou a tomar forma. Eu tinha 2 apartamentos, o novo em Ipanema, que acabara de comprar, e o antigo em Botafogo, que estava preparando para alugar. O plano era usar o dinheiro do aluguel para complementar minha aposentadoria, que, embora digna para um professor titular aposentado, não era nenhuma fortuna. Mas e se eu usasse o apartamento de Botafogo para dar uma lição à minha filha? No dia seguinte, liguei para o Dr. Paulo Ferreira, meu advogado de longa data e ex-aluno da faculdade. Expliquei a situação e perguntei se havia algum impedimento legal para o que eu estava planejando fazer. Ele riu do outro lado da linha. Professor Alfredo, o senhor está no seu direito. Os apartamentos são seus, comprados com seu dinheiro. O senhor pode fazer o que quiser com eles, inclusive pregar uma peça na sua filha para ensiná-la a respeitá-lo. Com a aprovação do Dr. Paulo, comecei a colocar meu plano em prática. Precisava agir rápido, pois Sofia havia mencionado que queria organizar a mudança para o fim do mês. Isso me dava aproximadamente 3 semanas para preparar minha pequena encenação. Primeiro, fui até o apartamento em Botafogo. Era um lugar agradável, 3 quartos em um prédio antigo, mas bem conservado, perto da estação de metrô. Não tinha vista para o mar como o de Ipanema, mas tinha seu charme, com tetos altos e piso de madeira que eu sempre mantive impecavelmente encerado. Olhei ao redor, para as paredes bem pintadas, para os armários organizados, para as janelas limpas que deixavam entrar a luz do sol. Era um bom apartamento que poderia render um bom aluguel, mas por algumas semanas ele se transformaria em algo bem diferente. Contratei seu Zé, o porteiro do prédio, para me ajudar. Expliquei que precisava que o apartamento parecesse estar em péssimas condições por alguns dias. Ele achou estranho, claro, mas não fez muitas perguntas quando ofereci uma gorjeta generosa. O senhor que sabe, professor. Às vezes a gente precisa dar uns sustos na família mesmo. Começamos pelos problemas estruturais. Pedi a seu Zé que desligasse temporariamente a água quente do apartamento, dizendo que havia um problema no aquecedor que seria consertado na semana seguinte. Também pedi que aumentasse levemente a voltagem da energia elétrica, o suficiente para fazer as lâmpadas queimarem com mais frequência, mas não o bastante para causar qualquer perigo real. Em seguida, passei uma semana inteira preparando o ambiente interno. Deixei a louça suja na pia, espalhei roupas pelo chão, não tirei o pó dos móveis, coloquei lençóis velhos e manchados cobrindo alguns sofás e até pedi ao vizinho de cima, que estava com um problema de infiltração, que deixasse vazar um pouco de água para criar manchas no teto da sala. O homem ficou hesitante no início, mas quando expliquei que era para dar uma lição na minha filha, que queria tomar meu apartamento novo, ele não só concordou, como me ofereceu dicas adicionais. Minha sogra tentou fazer o mesmo comigo e minha esposa, professor. Sei exatamente como é. Olha, eu posso deixar a água do meu banheiro vazar só um pouquinho. Vai criar aquelas manchas amareladas no teto da sua cozinha. Não vai causar nenhum dano estrutural, mas parece terrível. Aceitei a oferta, claro. Vizinhos solidários são uma bênção nessas horas de necessidade. Para completar o cenário, comprei no mercado local alguns alimentos que deixei fora da geladeira por tempo suficiente para começarem a exalar um cheiro desagradável, mas não o bastante para atrair insetos ou criar um problema de saúde.
Coloquei uma garrafa de leite aberta sobre a mesa da cozinha, deixei algumas cascas de fruta na pia e espalhei migalhas de pão pelo chão. O suficiente para criar uma impressão de desleixo, mas não tanto que não pudesse ser facilmente limpo depois. O resultado final foi impressionante. Meu outrora impecável apartamento parecia agora ter sido abandonado há meses. As manchas de umidade no teto da cozinha e da sala criavam sombras sinistras. A poeira acumulada nos móveis dava um aspecto desolador. E o cheiro era perfeito para completar a cena. Não era insuportável, mas era desagradável o suficiente para fazer qualquer um pensar duas vezes antes de considerar morar ali. Quando tudo estava pronto, ou melhor, quando tudo estava suficientemente não pronto, liguei para Sofia e disse que estava ansioso para receber a família toda no meu novo apartamento. Marquei para um domingo, dia em que sabia que todos estariam disponíveis. Sofia soou animada ao telefone, perguntando se precisava levar algo. Respondi que não, que eu cuidaria de tudo, que só queria a presença deles para celebrar essa nova fase da minha vida. Nas noites anteriores ao grande dia, confesso que tive dúvidas. Será que estava sendo cruel demais? Será que deveria simplesmente conversar com minha filha e explicar que queria viver sozinho? Mas então me lembrava da naturalidade com que ela havia decidido sobre a minha vida, sem nem ao menos perguntar minha opinião, e a determinação voltava. Às vezes, palavras não são suficientes. Algumas lições precisam ser vividas para serem verdadeiramente aprendidas. E assim, com o coração um pouco apertado, mas com a certeza de que estava fazendo o necessário, preparei-me para recebê-los no apartamento bagunçado. Coloquei um terno simples, mas elegante. Afinal, eu era um professor universitário aposentado, não um desleixado. Arrumei meu cabelo grisalho como sempre faço e esperei. Quando a campainha tocou, respirei fundo e me preparei para ver a reação deles. Sofia chegou primeiro, acompanhada de Bernardo. Minha filha estava elegante como sempre, com seus cabelos castanhos perfeitamente arrumados e um vestido que certamente custou mais do que um mês da minha aposentadoria. Bernardo, com seu eterno ar de advogado bem-sucedido, embora eu soubesse que sua carreira não ia tão bem quanto ele gostava de ostentar, trazia uma garrafa de vinho caro, provavelmente comprada com dinheiro emprestado. Logo atrás vieram Ronaldo e Tadeu. Ronaldo, com seu terno caro, mas já um pouco gasto nas mangas, trazia aquele ar de superioridade que sempre me irritou. Tadeu, mais despojado, com uma camisa florida que parecia fora de lugar naquele domingo de inverno no Rio, carregava a gaiola com o famoso papagaio Zeca, que não parava de emitir um som estridente que mais parecia um grito de socorro. "Pai, chegamos!" anunciou Sofia, entrando no apartamento com aquele sorriso confiante que sempre usava quando estava prestes a conseguir o que queria. Mas o sorriso congelou instantaneamente quando ela deu o primeiro passo dentro do local e sentiu o cheiro de mofo misturado com comida velha. "Bem-vindos ao meu novo lar!" exclamei com um entusiasmo que, confesso, não era totalmente falso. A expressão de horror no rosto deles era impagável. "Venham, vamos fazer um tour pela casa." O que aconteceu a seguir foi digno de uma comédia. Sofia tentava a todo custo manter a compostura, mas seus olhos arregalados denunciavam o choque. Bernardo nem tentava disfarçar, segurando o nariz como se estivesse prestes a sufocar. Ronaldo começou a tossir incontrolavelmente, alegando que o mofo estava afetando sua alergia crônica, uma condição que, curiosamente, nunca havia mencionado antes. E Tadeu, Tadeu tentava encontrar alguma qualidade no lugar, provavelmente por ser o único ali que já havia morado em condições realmente precárias quando sua vida boêmia o deixou sem teto por alguns meses. "O apartamento tem um certo charme retrô, não é?" Tentou Tadeu, sempre o diplomata quando lhe convinha. "Retrô? Isso é um chiqueiro?" murmurou Ronaldo, esquecendo-se momentaneamente que eu poderia ouvi-lo. O mais interessante, no entanto, foi observar o papagaio. Desde que entraram no apartamento, Zeca parecia mais agitado que o normal.
Seus olhos negros e brilhantes moviam-se rapidamente, como se estivesse avaliando cada detalhe do lugar. E então, quando Ronaldo se aproximou da gaiola para colocá-la sobre um móvel empoeirado, o pássaro soltou um grito estridente: "Me ajude! Me ajude!" A frase, repetida com uma clareza surpreendente para um papagaio, causou um silêncio momentâneo na sala. Todos olharam para a gaiola, um tanto constrangidos. "Ele sempre diz isso", explicou Bernardo rapidamente. "É só uma frase que aprendeu com o antigo dono, não significa nada." Mas havia algo no tom do papagaio, uma urgência quase humana, que me fez duvidar daquela explicação. Decidi observar mais atentamente a interação da família com o pássaro ao longo do dia. Havia algo naquela história que não se encaixava. Sugeri que nos sentássemos para um café na sala e todos aceitaram com um entusiasmo claramente forçado. Enquanto preparava o café na cozinha bagunçada, ouvi pedaços da conversa na sala. "Não podemos morar aqui", sussurrou Sofia para Bernardo. "Isso é um pesadelo." "Shh! Ele vai ouvir", respondeu meu genro, a voz tensa. "Não sei o que aconteceu. Ele sempre foi tão organizado e limpo. Talvez esteja ficando senil", sugeriu Ronaldo, sem nem tentar baixar a voz. "Acontece nessa idade." Aquelas palavras doeram, não vou mentir. Mesmo sabendo que tudo fazia parte do meu plano, ouvir meu sogro sugerindo que eu estava perdendo a capacidade mental foi um golpe baixo. Por um momento, quase desisti da farsa. Quase corri para a sala para dizer que tudo era uma encenação. Mas então me lembrei do motivo pelo qual estava fazendo aquilo. Respirei fundo e voltei com o café. Havia preparado a bebida em uma cafeteira que deixei propositalmente suja. O café estava forte demais, quase amargo, e as xícaras tinham manchas de uso anterior que não limpei completamente. Coloquei tudo numa bandeja, junto com alguns biscoitos que deixei expostos ao ar por tempo suficiente para ficarem moles. "Então, quando vocês acham que podem se mudar?", perguntei casualmente, como se não tivesse ouvido nada da conversa anterior. Um silêncio constrangedor tomou conta da sala. Sofia olhava para o chão. Bernardo examinava suas unhas perfeitamente feitas. Ronaldo tossiu novamente. E Tadeu murmurou algo sobre sua pressão estar subindo. "Pai, acho que precisamos conversar sobre isso com calma", Sofia finalmente disse. "Talvez não seja o momento ideal para todos nos mudarmos. Bernardo e eu estamos pensando em renovar nossa casa também, e seria muita mudança de uma vez. Mas, filha, você mesmo disse que ia trazer todo mundo para morar aqui comigo." Insisti, mantendo minha expressão inocente. "Achei que seria bom para todos. Você não disse que o Bernardo está querendo ficar mais perto do escritório dele e que o Ronaldo precisa de um lugar com elevador por causa do joelho? Este prédio tem elevador quando funciona." "Quando funciona?" Ronaldo quase engasgou com o café. "Sim, às vezes quebra por uma semana ou duas. Mas os degraus são baixinhos, dá para subir tranquilamente os 5 andares." Nesse momento, percebi que havia exagerado um pouco. A ideia era dar uma lição na minha filha, não provocar um ataque cardíaco em Ronaldo. Decidi recuar um pouco. "Mas vocês não precisam decidir agora", amenizei. "Podem pensar com calma. O apartamento é grande, dá para todo mundo. Só precisa de uma limpezinha, claro." "Uma limpezinha?" Sofia não conseguiu se conter. "Pai, com todo respeito, isso aqui precisa de uma reforma completa. Tem mofo nas paredes, a pia está entupida, tem manchas no teto." "Detalhes, minha querida", respondi com um sorriso. "Quando a gente mora junto, resolve tudo isso rapidinho. Vocês são jovens, cheios de energia, e o Ronaldo tem experiência com casa, não é mesmo? E o Tadeu pode ajudar com as plantas." "Ah, esqueci de mostrar as plantas. Estão todas morrendo na varanda, coitadinhas. Não tenho muito tempo para cuidar delas." Enquanto falava, observava atentamente as reações. Sofia parecia cada vez mais horrorizada, como se estivesse vendo seu plano perfeito desmoronar diante dos olhos.
Bernardo, sempre o diplomata, tentava encontrar uma saída que não me ofendesse. Alfredo, talvez possamos ajudar você a encontrar uma empregada, alguém que venha regularmente para limpar e organizar o apartamento. Ele sugeriu, tentando soar prestativo. Não precisa viver assim. Viver como, Bernardo? Perguntei, fingindo não entender. Assim, com tudo bagunçado. Você sempre foi tão organizado, tão meticuloso com a limpeza. Lembra como ficava bravo quando Sofia deixava sapatos espalhados pela casa? O que aconteceu era o momento que eu esperava. A abertura perfeita para começar a desdobrar meu plano. Ah, genro, acontece que a gente envelhece e começa a perceber o que realmente importa na vida. Filosofei, sentando-me no sofá empoeirado. Material é material. O importante é ter a família por perto, não é mesmo? Por isso fiquei tão feliz quando Sofia sugeriu trazer todo mundo para morar aqui comigo. O desconforto na sala era palpável. Sofia parecia estar calculando mentalmente quanto custaria reformar todo o apartamento. Ronaldo continuava tossindo, agora com um lenço cobrindo o nariz. Tadeu murmurava algo sobre umidade fazer mal para seus ossos. E o Zeca não parava de gritar: "Me ajude! Este papagaio só sabe falar isso?" Perguntei, genuinamente curioso. "Infelizmente, sim", respondeu Tadeu, parecendo irritado. "É muito barulhento. Na verdade, pensei que talvez você gostasse de ficar com ele, Alfredo, para ter companhia." "Ah, então vocês não vão mais trazer o papagaio para morar aqui também?" Perguntei, com uma inocência estudada. "Bem, se não viermos todos", começou Tadeu, mas foi interrompido por um olhar severo de Bernardo. "Pai, vamos almoçar? Podemos conversar mais sobre isso durante a refeição", Sofia sugeriu, claramente tentando mudar de assunto. "Ótima ideia. Preparei uma comida deliciosa", anunciei, levantando-me. "Espero que gostem de ensopado de carne. Fiz ontem, mas ainda deve estar bom." "Ontem?" Sofia parecia horrorizada. "Ou talvez anteontem, não me lembro bem", acrescentei, observando o pânico crescer nos olhos dela. Conduzi todos até a mesa da cozinha, onde havia preparado uma refeição que parecia ter sido feita há dias. Na verdade, tinha cozinhado tudo naquela manhã mesmo, mas adicionei alguns toques especiais para dar a impressão de comida velha. Um pouco de óleo em excesso flutuando no caldo, alguns legumes propositalmente passados do ponto, uma apresentação desleixada. Enquanto servia o ensopado em pratos ligeiramente sujos, apenas manchados com corante alimentício, confesso, percebi que Sofia me olhava com uma expressão que não via há muito tempo. Era preocupação genuína. Por um momento, quase me senti culpado. Minha filha realmente achava que eu estava vivendo naquelas condições, que tinha me descuidado tanto assim com o passar dos anos. Mas então me lembrei da naturalidade com que ela decidiu sobre minha vida, sobre meu espaço, sobre minha aposentadoria. Como se eu fosse apenas um detalhe em seus planos, e não uma pessoa com desejos e necessidades próprias. A culpa se dissipou, dando lugar à determinação de continuar com o plano até o fim. Durante o almoço, a conversa foi forçada e artificial. Todos elogiaram educadamente a comida, embora quase não a tocassem. Inventei histórias sobre os vizinhos barulhentos, sobre como o encanamento costumava entupir toda semana, sobre o porteiro que aparecia bêbado em dias de pagamento. Cada história mais absurda que a anterior, observando os olhares de horror se intensificarem. E aqui, nos finais de semana, tem um samba no bar da esquina que vai até às 5 da manhã, continuei, servindo mais ensopado que ninguém queria. No começo incomodava, mas agora já me acostumei. Às vezes, até desço para dançar um pouquinho. Sofia engasgou com a água. Sempre soube que ela tinha uma imagem de mim como o pai tradicional, que assistia documentários aos domingos e dormia cedo. A ideia de seu pai de 72 anos sambando até o amanhecer claramente a perturbava. "Pai, você nunca gostou de barulho", ela comentou, tentando me reconhecer naquela personagem que eu criava.
As pessoas mudam, filha. Talvez eu estivesse reprimido todos esses anos, sempre tão certinho, tão organizado. Agora estou livre para ser quem eu quiser. Enquanto falava essas bobagens, observava atentamente o papagaio Zeca. Havia algo naquele pássaro que me intrigava cada vez mais. Sempre que Ronaldo ou Tadeu se aproximavam da gaiola, ele ficava visivelmente agitado. As penas se eriçavam e os gritos de "me ajude" intensificavam-se. Com os outros, incluindo eu mesmo, ele parecia menos ansioso. Após o almoço, sugeri que todos descansassem um pouco. Ofereci o quarto principal para Sofia e Bernardo experimentarem, já que logo seria deles mesmo. Minha filha arregalou os olhos em pânico. "Na verdade, precisamos ir", ela disse rapidamente. "Tenho um compromisso mais tarde." "Eu também." Ronaldo apressou-se a concordar. "E eu preciso tomar meus remédios", completou Tadeu. Apenas o Zeca parecia disposto a ficar, continuando com seu grito incessante de "me ajude". Comecei a achar aquilo realmente estranho. Quando todos estavam se preparando para sair, muito mais cedo do que o planejado, decidi que era hora de ter uma conversa séria com minha filha. Pedi que ficasse um pouco mais, que precisávamos conversar a sós. Bernardo pareceu aliviado por poder escapar. E logo ele, Ronaldo e Tadeu estavam se despedindo, prometendo vagamente visitar novamente em breve. "Deixem o Zeca", sugeriu Tadeu na porta. "Ele parece ter gostado daqui. Talvez seja bom para o Alfredo ter alguma companhia e nós podemos buscá-lo depois, quando a situação estiver mais definida." Antes que eu pudesse protestar, a gaiola do papagaio foi deixada na sala e os 3 homens praticamente correram para o elevador. Fiquei sozinho com Sofia e Zeca, cujos gritos haviam diminuído consideravelmente desde a saída de Ronaldo e Tadeu. Assim que ficamos a sós, Sofia sentou-se no sofá da sala, claramente preocupada. Podia ver em seus olhos que ela estava formulando algum discurso cuidadoso, provavelmente para sugerir que eu vendesse aquele apartamento horrível e fosse morar com eles. Ou talvez para me internar em alguma casa de repouso elegante. "Pai, estou preocupada com você", ela começou, confirmando minhas suspeitas. "Você nunca foi assim. Este lugar não é você. A bagunça, a sujeira, as histórias sobre samba até de madrugada. O que está acontecendo?" Era o momento de revelar tudo. Olhei para minha filha, para a mulher que criei sozinho depois que sua mãe faleceu, para quem dei tudo o que podia e até o que não podia. Respirei fundo e me preparei para dizer a verdade. "Sofia, este não é meu apartamento novo." Minha filha me olhou como se eu tivesse acabado de falar em outro idioma. Seus olhos piscaram várias vezes, tentando processar a informação. "Como assim não é seu apartamento novo?" "Este é meu antigo apartamento em Botafogo, aquele que estou preparando para alugar. O apartamento novo fica em Ipanema, com vista para o mar, e está impecavelmente limpo e organizado, exatamente como eu sempre mantive minha casa." Sofia piscou algumas vezes, processando a informação. Vi a compreensão surgir lentamente em seu rosto, seguida por uma onda de vermelhidão que começou no pescoço e subiu até as orelhas, exatamente como acontecia quando ela era pega em alguma travessura na infância. "Não estou entendendo, pai. Por que você nos trouxe aqui então? Por que armou toda essa encenação?" Levantei-me e caminhei até a janela. Dali podia ver um pedaço do céu entre os prédios, nada comparado à vista deslumbrante que tinha do meu verdadeiro apartamento novo. Quando me virei para encarar minha filha, minha voz saiu mais firme do que eu esperava, porque queria ver a reação de vocês. Queria saber se realmente estavam interessados em morar comigo ou apenas no meu apartamento novo em Ipanema. Sofia abriu a boca para protestar, mas tornou a fechá-la. Não havia muito o que dizer. Não depois do modo como todos reagiram ao verem o estado do apartamento. "Sofia, quando você entrou no meu apartamento novo e disse, sem nem perguntar minha opinião, que iria trazer seu marido, seu sogro, o tio dele e até um papagaio para morar comigo, senti como se tivesse levado um tapa,
como se eu não fosse uma pessoa com desejos próprios, apenas um meio para resolver seus problemas ou satisfazer suas vontades. Minha filha baixou os olhos, a vergonha evidente em sua postura. Continuei. Agora que tinha começado, precisava colocar tudo para fora. Depois de trabalhar mais de 40 anos, de criar você sozinho após a morte da sua mãe, de abrir mão de tantas coisas para garantir que você tivesse uma boa educação, achei que merecia um espaço só meu. Um lugar onde pudesse desfrutar da minha aposentadoria em paz, receber meus amigos, ler meus livros com o som do mar ao fundo. Pai, eu não pensei. Exatamente, filha. Você não pensou. Decidiu por mim, como se eu não tivesse mais capacidade de tomar minhas próprias decisões. E o pior, trouxe sua família para avaliar o imóvel, como se fosse apenas isso, um bem material, não o sonho pelo qual economizei a vida inteira. Nesse momento, percebi que lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Sofia. Não era minha intenção fazê-la chorar, mostrar fragilidade, mas ali estava ela, aos 42 anos, finalmente percebendo o quanto havia sido egoísta. Sofia levantou-se e veio até mim. Esperava ver irritação em seu rosto, talvez até indignação por ter sido enganada. Mas o que vi foi algo diferente. Uma compreensão dolorosa, a percepção de um erro que não tinha percebido que estava cometendo. Enquanto nos encarávamos, naquele momento de verdade, algo inesperado aconteceu. O papagaio Zeca, que até então estava relativamente quieto, começou a falar. Mas desta vez não era o habitual, me ajude. Em vez disso, com uma clareza surpreendente, ele disse, esconda os documentos, ele nunca vai saber. Sofia e eu nos viramos simultaneamente para a gaiola, chocados com a nitidez da frase e a perfeita imitação da voz de Ronaldo que o papagaio acabava de fazer. O silêncio que se seguiu foi pesado, quase palpável. Sofia empalideceu visivelmente, como se tivesse visto um fantasma. O que foi isso? Perguntei, olhando do papagaio para minha filha. De quais documentos ele está falando? E por que ele imita tão bem a voz do seu sogro? Sofia parecia ter perdido a capacidade de falar. Seus olhos, agora secos das lágrimas anteriores, estavam fixos no pássaro com uma mistura de medo e incredulidade. Zeca, por sua vez, balançava a cabeça de um lado para o outro, como se estivesse satisfeito por finalmente ter sido ouvido. Deve ser algo que ele ouviu na televisão, Sofia finalmente disse, mas sua voz fraca traía a mentira. Papagaios são assim, pegam frases aleatórias. Sofia, interrompi, usando o tom firme que usava quando ela era adolescente e tentava me enganar. Papagaios não inventam frases, eles repetem o que ouvem. E esse claramente ouviu Ronaldo falando sobre esconder documentos de alguém. Quem é ele que nunca vai saber? Minha filha desabou no sofá, parecendo subitamente exausta. Passou as mãos pelo rosto em um gesto que me lembrou tanto dela aos 16 anos, quando tinha feito algo errado e sabia que não conseguiria esconder de mim. Pai, é complicado, ela começou hesitante. Bernardo e eu estamos com problemas financeiros, grandes problemas. Isso eu já tinha percebido, respondi, sentando-me ao lado dela. A maneira como vocês reagiram ao ver este apartamento, ninguém se importa tanto com um lugar bagunçado, a menos que esteja desesperado por um teto. A questão é, por quê? Bernardo é advogado, você tem um bom cargo em marketing. O que aconteceu? Sofia respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem. Seus olhos evitavam os meus, fixando-se num ponto qualquer da parede manchada. Ronaldo e Tadeu convenceram Bernardo a investir em um empreendimento, um resort na costa de Angra dos Reis. Parecia promissor, terreno barato, projeto arquitetônico moderno, parceria com uma rede hoteleira internacional. Bernardo colocou todas as nossas economias nesse negócio, hipotecou nossa casa, pegou empréstimos em meu nome sem que eu soubesse inicialmente. Sem que você soubesse, interrompi chocado. Isso é fraude, Sofia. Eu sei, ela admitiu, a voz quase um sussurro.
Quando descobri, já era tarde demais. Já tínhamos perdido quase tudo. E então, nesse momento, como se estivesse esperando sua deixa, Zeca soltou outra frase. O velho Macedo nunca vai desconfiar. Desta vez, a voz era diferente, mais grave, mais arrastada. Reconheci a imitação perfeita de Tadeu. Quem é Macedo? Perguntei, cada vez mais intrigado com aquele papagaio que parecia guardar segredos valiosos. Sofia hesitou novamente, mas diante do meu olhar insistente, finalmente cedeu. Sr. Macedo era o sócio original de Ronaldo e Tadeu no empreendimento. Um empresário idoso, viúvo, sem filhos. Foi ele quem comprou o terreno inicialmente. Ronaldo e Tadeu o convenceram a entrar como sócio majoritário, usando o dinheiro dele para iniciar as obras enquanto eles entrariam com expertise e contatos. E o que aconteceu com ele? O papagaio era dele, não é? Sofia assentiu, seu rosto uma máscara de vergonha. Macedo sofreu um AVC há cerca de 1 ano. Ficou incapacitado, sem falar, sem andar. Está em uma clínica em Petrópolis. Antes disso, descobriu que grande parte do dinheiro investido havia sumido, desviado por Ronaldo e Tadeu para contas pessoais. Ele ameaçou denunciá-los, marcar uma reunião com o promotor. O AVC aconteceu na véspera dessa reunião. Meu sangue gelou. A implicação era clara, mas tão absurda que eu não queria acreditar. Sofia, você está sugerindo que Ronaldo e Tadeu tiveram algo a ver com o AVC de Macedo? Não sei, pai, ela respondeu, claramente angustiada. Só sei que foi muito conveniente e que eles ficaram com a papelada toda, com a procuração que Macedo havia assinado, dando poderes temporários a Ronaldo enquanto ele estava no hospital. Procuração que eles usaram para transferir a propriedade do terreno para uma empresa deles. E o papagaio? Como ele entrou nessa história? Macedo amava esse pássaro. Tinha-o há mais de 20 anos. Quando ele foi para a clínica, Ronaldo disse que cuidaria do Zeca até ele se recuperar. Mas logo percebemos que o papagaio repetia conversas comprometedoras, frases que Macedo obviamente tinha ouvido antes de seu AVC. Tadeu quis se livrar do pássaro, mas Bernardo insistiu em mantê-lo. Disse que seria suspeito se algo acontecesse com o animal de estimação de Macedo. Enquanto Sofia falava, observei o papagaio com novos olhos. Não era apenas um animal barulhento, era uma testemunha, talvez a única, dos crimes de Ronaldo e Tadeu. E pela maneira como agia quando eles se aproximavam, era evidente que não tinha boas lembranças dos dois. Por que vocês não denunciaram isso à polícia? Perguntei, tentando controlar minha indignação. Sofia soltou uma risada triste, sem humor. E dizer o quê? Que um papagaio ouviu conversas suspeitas? Além disso, Bernardo está envolvido até o pescoço. Ele não participou das fraudes iniciais, mas ajudou a ocultar evidências depois, usando seus conhecimentos jurídicos. Se Ronaldo e Tadeu caírem, Bernardo cai junto. Levantei-me e comecei a andar pela sala, tentando organizar meus pensamentos. A situação era muito pior do que eu imaginava quando planejei minha pequena lição. Não era apenas uma questão de falta de respeito pelos meus desejos. Minha filha e seu marido estavam envolvidos, ainda que indiretamente, em possíveis crimes graves, fraude, desvio de dinheiro e, quem sabe, até mesmo algo relacionado ao AVC conveniente de Macedo. E quanto ao apartamento? Perguntei finalmente. Por que a pressa em se mudar para o meu? Sofia suspirou profundamente. O banco está prestes a tomar nossa casa. Já recebemos a notificação final. Temos menos de 1 mês para sair. Quando você mencionou que tinha comprado um apartamento novo, maior, em Ipanema, pareceu uma solução providencial. Ronaldo e Tadeu perderam seus apartamentos há meses. O dinheiro desviado de Macedo acabou rapidamente com o estilo de vida que levavam. Eles estão morando conosco, dividindo o pouco espaço que temos. E por que você não me contou isso? Por que não pediu ajuda diretamente em vez de simplesmente anunciar que todos iriam se mudar para meu apartamento? Vergonha, pai, ela admitiu.
as lágrimas voltando a seus olhos. Como eu iria contar que meu marido nos arruinou financeiramente, que estamos morando com 2 homens que provavelmente cometeram fraudes e talvez coisa pior? Você sempre foi tão correto, tão honesto em tudo. Sempre nos ensinou valores. Como eu poderia dizer que falhei em tudo isso? Senti meu coração apertar. Por trás da indignação e da decepção, ainda existia o amor pela minha filha. Sofia cometeu erros, graves até, mas podia ver que estava sofrendo as consequências. E pelo que descrevera, parecia mais vítima do que cúmplice, embora eu soubesse que a lei nem sempre faz essa distinção. E agora? Qual é o plano de vocês? Perguntei, sentando-me novamente ao seu lado. Não temos um plano, ela confessou, a voz quebrada. Por isso a ideia de vir para cá parecia tão boa, um recomeço. Talvez longe de Ronaldo e Tadeu, Bernardo pudesse voltar a ser o homem por quem me apaixonei. Talvez pudéssemos limpar nosso nome, reconstruir nossas vidas. Enquanto refletia sobre tudo aquilo, Zeca soltou mais uma frase. Macedo vai acordar um dia. O que faremos? Desta vez, era a voz de Bernardo, perfeitamente reproduzida pelo talento mimético do papagaio. Sofia cobriu o rosto com as mãos, como se aquela frase fosse a confirmação final de algo terrível. Vocês visitam Macedo na clínica? Perguntei, uma ideia começando a se formar em minha mente. Sofia balançou a cabeça negativamente. Ronaldo e Tadeu não querem nem ouvir falar nisso. Bernardo foi uma vez, mas voltou abalado. Disse que foi horrível ver o homem naquele estado, imóvel, olhando para o teto, aparentemente sem reconhecer ninguém. Bom, mas ele está consciente? Entende o que acontece ao seu redor? Os médicos dizem que sim, que o comprometimento é principalmente motor, não cognitivo. Ele entende tudo, só não consegue se comunicar ou se mover adequadamente. Aquela informação acendeu uma luz na minha cabeça. Um homem consciente, aprisionado em seu próprio corpo, incapaz de denunciar os que o enganaram. Era uma situação terrível, mas talvez houvesse uma maneira de fazer justiça. Sofia, preciso pensar em tudo isso, disse finalmente. É muita informação para processar, mas quero que saiba de uma coisa. Independentemente do que aconteça, você é minha filha e eu a amo. Vamos encontrar uma solução. Ela me olhou com uma esperança frágil nos olhos, como uma criança que espera ser perdoada após uma travessura grave. Você não vai me denunciar? Denunciar Bernardo? Não vou tomar nenhuma decisão precipitada, respondi honestamente. Precisamos avaliar as opções, ver qual é o caminho mais justo para todos os envolvidos, especialmente para Macedo. Ficamos em silêncio por alguns minutos, cada um perdido em seus próprios pensamentos. O único som era o ocasional farfalhar das penas de Zeca, que parecia estranhamente calmo agora, como se tivesse cumprido sua missão de revelar os segredos que guardava. Posso ficar com Zeca por enquanto? Perguntei, quebrando o silêncio. Gostaria de conhecê-lo melhor. Sofia pareceu aliviada com a sugestão. Claro, na verdade seria ótimo. Ronaldo e Tadeu não gostam dele, e Bernardo só o mantém por medo do que aconteceria se Macedo um dia... Bem, se ele um dia se recuperasse e perguntasse pelo pássaro. Combinamos que eu ficaria com Zeca por algumas semanas. Sofia me deu instruções sobre a alimentação dele, mostrou-me os suplementos que ele tomava, prescritos por um veterinário que Bernardo consultara, e prometeu trazer o poleiro maior que tinham em casa. Quando ela finalmente se foi, fiquei sozinho com o papagaio no apartamento bagunçado. Olhei ao redor, para a encenação que tinha preparado tão meticulosamente e senti uma ironia amarga. Planejei tudo aquilo para dar uma lição simples na minha filha, mas acabei descobrindo um ninho de problemas muito mais complexos e graves. Aproximei-me da gaiola e observei Zeca atentamente. Seus olhos negros e brilhantes me encaravam com uma inteligência que parecia ir além do que se esperaria de um pássaro. Por um momento, tive a estranha sensação de que ele sabia exatamente o que estava acontecendo, que entendia perfeitamente seu papel naquela história toda.
Você é uma caixa de surpresas, não é, Zeca? Murmurei. Como se entendesse perfeitamente, o papagaio inclinou a cabeça para o lado e respondeu: Macedo amigo, Alfredo amigo. A simplicidade da pergunta me pegou desprevenido. Era quase como se ele estivesse me perguntando se eu o ajudaria, se seria seu aliado naquela situação complicada. Sim, Zeca, Alfredo amigo, respondi, sentindo um compromisso formar-se naquele momento simples. Decidi que na manhã seguinte começaria a limpar o apartamento. Desfaria toda aquela encenação de desleixo e caos. Depois, levaria Zeca para meu verdadeiro apartamento em Ipanema. E então, começaria a investigar mais a fundo toda essa história sobre Macedo, Ronaldo, Tadeu e os documentos que nunca deveriam ser encontrados. Enquanto guardava os poucos pertences que havia trazido para a encenação, meu celular tocou. Era Marta, minha amiga de longa data, provavelmente ligando para saber como tinha sido a lição que eu planejara dar em Sofia. E então, Alfredo, como foi? Eles caíram na sua armadilha? Marta perguntou assim que atendi. Caíram, Marta, mas descobri que a história era mais complicada do que eu imaginava. Contei a ela sobre os problemas financeiros de Sofia, sobre a possível fraude envolvendo Ronaldo, Tadeu e o tal senhor Macedo, e sobre o papagaio que parecia ser a única testemunha de tudo aquilo. Esse negócio do papagaio é muito suspeito, Marta comentou quando terminei. Por que um bicho ficaria tão agitado perto de determinadas pessoas? E essas frases que ele repete... Definitivamente tem algo errado aí. Também acho. Por isso, pedi para ficar com ele alguns dias. Vou observar melhor, tentar entender o que realmente aconteceu. E quanto à sua filha, vai ajudá-la com as dívidas? Suspirei profundamente, ainda processando tudo o que tinha acontecido naquela tarde. Vou, Marta. Ela é minha filha, apesar de tudo. Não posso virar as costas quando ela realmente precisa de mim. Mas vou fazer isso do meu jeito, estabelecendo limites claros e principalmente garantindo que Ronaldo e Tadeu não se beneficiem disso. Você sempre foi assim, Alfredo. Coração mole, mas cabeça dura. É por isso que te admiro tanto. Ri com o comentário da minha amiga. Era verdade. Por mais que tentasse bancar o durão, no fundo, não conseguia negar ajuda a quem amava. Mas desta vez seria diferente. Ajudaria sim, mas sem abrir mão da minha independência, do meu espaço, dos meus sonhos e principalmente sem compactuar com possíveis ilegalidades. Quando desliguei o telefone, voltei minha atenção para Zeca. O papagaio havia adormecido, com a cabeça escondida sob a asa. Parecia tão vulnerável assim, tão inocente. Era difícil acreditar que aquela pequena criatura poderia ser a chave para desvendar um esquema de fraude e, quem sabe, até mesmo para fazer justiça a um homem que havia sido enganado e possivelmente prejudicado fisicamente. Vamos descobrir a verdade juntos, Zeca, prometi em voz baixa. E depois, você vai finalmente ter paz. Olhando pela janela, vi que a noite já havia caído sobre o Rio de Janeiro. As luzes da cidade brilhavam ao longe, criando um contraste bonito com o céu escuro. Amanhã seria um novo dia, com novos desafios. E eu, aos 72 anos, estava prestes a embarcar em uma investigação que jamais imaginei fazer na minha aposentadoria. A vida realmente tinha um senso de humor peculiar. Planejei uma pequena vingança contra minha filha e acabei com um papagaio testemunha e um mistério para resolver. Se alguém me dissesse há uma semana que eu estaria nessa situação, teria rido e dito que a pessoa estava lendo romances policiais demais. Mas cá estava eu, professor Alfredo Monteiro, aposentado, prestes a me tornar um detetive amador por causa de um pássaro falante. Na manhã seguinte, levei Zeca para meu verdadeiro apartamento em Ipanema. Ao entrar no amplo living com vista para o mar, senti como se finalmente pudesse respirar. Aqui estava o espaço que havia sonhado por anos, o lugar onde planejava viver minha aposentadoria em paz. Agora, no entanto,
Esse espaço tranquilo seria o quartel-general de uma investigação que jamais imaginei conduzir. Coloquei a gaiola de Zeca próxima à janela para que ele pudesse apreciar a vista e o sol da manhã. Quando abri a portinhola, fiquei surpreso ao ver o papagaio hesitar. Em vez de sair imediatamente, ele primeiro observou todo o ambiente, como se avaliasse se era seguro. Aquele comportamento era um triste testemunho do que o animal provavelmente havia passado nas mãos de Ronaldo e Tadeu. "Está tudo bem, Zeca", falei suavemente. "Este é nosso lar agora. Ninguém vai machucar você aqui." Como se entendesse perfeitamente minhas palavras, Zeca finalmente saiu da gaiola e voou até o parapeito da janela. Lá ficou, observando o mar de Ipanema, as ondas quebrando na areia dourada, as pessoas caminhando pela calçada lá embaixo. Pela primeira vez desde que o conheci, ele parecia relaxado. Meu primeiro passo foi ligar para Marta. Além de minha amiga mais antiga, ela era enfermeira aposentada, tendo trabalhado por mais de 3 décadas no Hospital Miguel Couto. Se alguém poderia me ajudar a entender mais sobre a condição de Macedo e principalmente me dar acesso a ele, seria ela. "Marta, preciso de sua ajuda para visitar um paciente em uma clínica em Petrópolis", expliquei após as saudações iniciais. "Um homem chamado Macedo, que sofreu um AVC há cerca de 1 ano. E por que você quer visitar esse homem?" Ela perguntou, sempre direta. "Porque acredito que ele foi vítima de uma fraude e que seu AVC pode não ter sido natural." Um longo silêncio seguiu minha declaração. Podia praticamente ouvir as engrenagens girando na cabeça de Marta. "Alfredo, no que você está se metendo?" Ela finalmente perguntou, seu tom uma mistura de preocupação e curiosidade. Expliquei tudo novamente, as frases suspeitas que Zeca repetia, o timing conveniente do AVC de Macedo, os documentos que foram escondidos, a transferência suspeita da propriedade do terreno. À medida que falava, percebia o quão absurda a história soava. Um professor aposentado investigando uma possível fraude com base nas declarações de um papagaio. "Sei que parece loucura", admiti. "Mas você deveria ver como esse pássaro age perto de Ronaldo e Tadeu. Ele fica apavorado, Marta. E as frases que repete são muito específicas, muito incriminadoras." Para minha surpresa, Marta não ridicularizou minha teoria. Em vez disso, depois de alguns instantes de reflexão, ela disse: "Conheço uma enfermeira que trabalha nessa clínica em Petrópolis. Posso falar com ela, ver se conseguimos uma visita, mas, Alfredo, você precisa ter cuidado. Se esses homens realmente fizeram o que você suspeita, são perigosos." Nos dias que se seguiram, enquanto aguardava notícias de Marta, dediquei-me a conhecer melhor Zeca e a reconstruir sua memória. Descobri que se eu criasse um ambiente calmo e seguro, o papagaio ficava mais falante, repetindo mais frases que provavelmente ouvira na casa de Macedo. "Os papéis estão no cofre", ele dizia às vezes, na voz de Macedo. "Ninguém vai acreditar num velho gagá", era outra frase frequente, desta vez na voz de Ronaldo. Cada nova declaração era como uma peça do quebra-cabeça se encaixando. Comecei a montar uma linha do tempo dos eventos, baseada nas frases de Zeca e nas informações que Sofia me dera. O quadro que emergia era perturbador. Ronaldo e Tadeu haviam deliberadamente enganado um idoso vulnerável, desviado seu dinheiro e, possivelmente, quando viram que seriam descobertos, fizeram algo para provocar ou acelerar seu AVC. Uma semana após nossa conversa inicial, Marta ligou com boas notícias. "Consegui, Alfredo. Minha amiga Lúcia trabalha no turno da tarde na clínica onde Macedo está. Ela vai nos deixar visitá-lo amanhã, como se fôssemos parentes distantes, mas temos apenas meia hora." No dia seguinte, Marta e eu pegamos um carro para Petrópolis. O caminho pela serra era bonito, com a vegetação densa da Mata Atlântica de um lado e vistas deslumbrantes do outro. Em outras circunstâncias, teria sido um passeio agradável. Naquele momento, porém, minha mente estava focada em Macedo e no que poderíamos descobrir.
A clínica ficava em uma área arborizada nos arredores de Petrópolis. Era um lugar elegante, com jardins bem cuidados e uma arquitetura que lembrava os antigos palacetes da região. Claramente, não era um lugar barato. Quem está pagando por isso? Perguntei a Marta enquanto caminhávamos até a entrada. Se Ronaldo e Tadeu desviaram o dinheiro de Macedo, quem está financiando esse tratamento de luxo? Boa pergunta, Marta respondeu. Talvez parte do acordo para mantê-lo afastado? Lúcia, a amiga de Marta, nos recebeu na recepção. Era uma mulher de meia idade, com um rosto gentil que inspirava confiança imediata. O Sr. Macedo está no quarto 42, ela informou em voz baixa. Tive que dizer que vocês são primos dele que vieram de Belo Horizonte. Não mencionem a ninguém mais que não são parentes. Seguimos Lúcia pelos corredores silenciosos da clínica. O lugar era impecavelmente limpo, com uma atmosfera de tranquilidade que contrastava com o turbilhão de pensamentos em minha mente. O que diríamos a Macedo? Como ele reagiria? E mais importante, como ele poderia nos ajudar se estava incapacitado? O quarto 42 era espaçoso e bem iluminado, com uma grande janela que dava para o jardim. No centro, numa cama hospitalar adaptada, estava Macedo. Ao vê-lo, senti um aperto no coração. O homem que antes provavelmente fora vigoroso e independente, agora estava reduzido a um corpo imóvel, aparentemente desconectado do mundo ao seu redor. Seus olhos, no entanto, estavam abertos e alertas. Quando entramos, eles se moveram em nossa direção, acompanhando nossos movimentos. Havia inteligência ali, presa num corpo que não respondia. Senhor Macedo, comecei, aproximando-me da cama. Meu nome é Alfredo Monteiro. Esta é minha amiga Marta. Viemos porque queremos ajudá-lo. Os olhos dele se arregalaram ligeiramente. Surpresa? Reconhecimento? Era difícil dizer. Conhecemos Sofia, a nora de Ronaldo, continuei. E temos seu papagaio, Zeca. Ao mencionar o nome do pássaro, vi uma reação clara. Os olhos de Macedo brilharam e sua respiração pareceu acelerar. Ele tentou mover a cabeça, um esforço visível que resultou apenas num leve tremor. Zeca está bem, assegurei rapidamente. Está seguro comigo. E ele... Bem, ele tem falado bastante. Lúcia, que permanecera na porta vigiando o corredor, aproximou-se. Ele pode se comunicar piscando os olhos, explicou. Uma vez para sim, duas para não. Os terapeutas têm trabalhado com ele nesse sistema. Essa informação mudava tudo. De repente, tínhamos uma maneira de confirmar nossas suspeitas diretamente com Macedo. Senhor Macedo, disse, agora com renovada esperança, vou fazer algumas perguntas. Por favor, pisque uma vez para sim e duas vezes para não. Ele piscou uma vez, concordando. Ronaldo e Tadeu desviaram seu dinheiro do empreendimento em Angra? Uma piscada. Sim. Você descobriu e ameaçou denunciá-los? Uma piscada. Sim. Seu AVC ocorreu na véspera de um encontro com um promotor, correto? Uma piscada. Sim. Meu coração acelerou. Cada confirmação tornava nossa teoria mais plausível, mas ainda havia a questão mais grave, a que eu quase temia perguntar. Senhor Macedo, você acha que seu AVC foi provocado? Que Ronaldo e Tadeu tiveram algo a ver com isso? Houve uma hesitação. Depois, lentamente, deliberadamente, Macedo piscou uma vez. Sim. Meu Deus, murmurou Marta ao meu lado. Existe alguma prova disso? Perguntei, tentando manter a compostura. Algum documento, alguma evidência que possa incriminá-los? Uma piscada, sim. Está no cofre que Zeca menciona? Os olhos de Macedo se arregalaram de novo, claramente surpreso por eu saber sobre o cofre. Depois de um momento, ele piscou uma vez. Sim. Onde fica esse cofre? Na sua casa? Duas piscadas. Não. No escritório? Uma piscada. Sim. Lúcia, que acompanhava nossa conversa com crescente preocupação, interrompeu. Precisamos terminar logo. O médico fará sua ronda em breve. Assenti, sabendo que precisávamos ser eficientes. Senhor Macedo, há algo mais que devemos saber? Algo que possa nos ajudar a fazer justiça para o senhor?
Uma piscada. Sim. Tem a ver com Bernardo, o marido de Sofia? 2 piscadas. Não. Com o papagaio, com Zeca? 1 piscada. Sim. Isso me intrigou. O que mais o papagaio poderia revelar além das frases que já conhecíamos? Zeca sabe de algo específico? Algo que ainda não disse? 1 piscada. Sim. E como fazemos para ele revelar isso? Macedo pareceu frustrado pela primeira vez. A limitação da comunicação por piscadas tornava impossível respostas complexas. Alfredo, Marta interveio, pergunte coisas mais específicas. Senhor Macedo, Zeca conhece alguma senha? Algum código para o cofre? 1 piscada. Sim. E ele pode dizer essa senha se estimulado corretamente? 1 piscada. Sim. Precisamos de algo específico para fazê-lo dizer? Alguma frase? Algum objeto? 1 piscada. Sim. Estava ficando complicado. Como descobrir o que faria Zeca revelar a senha sem poder fazer perguntas mais detalhadas? Nesse momento tive uma ideia. Senhor Macedo, Zeca repete uma frase. Macedo amigo. Isso tem alguma relação com a senha? O olhar de Macedo se iluminou. 1 piscada enfática. Sim. É uma espécie de comando? Algo que o senhor dizia para ele revelar informações importantes? 1 piscada. Sim. Marta olhou para o relógio nervosa. Alfredo, temos que ir. Já passamos do tempo. Assente. Sentindo que tínhamos conseguido informações valiosas, mas ainda não o suficiente. Antes de sair, inclinei-me sobre Macedo. Vamos fazer justiça, senhor Macedo. Prometo. Vamos cuidar de Zeca e descobrir a verdade. Uma lágrima escorreu pelo rosto imóvel do homem. 1 piscada. Sim. No caminho de volta ao rio, Marta e eu discutimos tudo o que havíamos descoberto. A história era mais sórdida do que imaginávamos inicialmente. Não era apenas uma fraude financeira. Havia a forte possibilidade de tentativa de homicídio, ou pelo menos de lesão corporal grave premeditada. Você vai à polícia? Marta perguntou enquanto dirigia pela serra. Não ainda, respondi ponderando. Não temos provas concretas, apenas suspeitas e o testemunho de um homem que só pode se comunicar piscando. Precisamos do que está naquele cofre. E como você pretende acessá-lo? Vai invadir o escritório de Macedo? Não, sorri pela primeira vez naquele dia. Vou usar o comando secreto com Zeca. Vamos ver o que esse papagaio realmente sabe. Ao chegar em casa, encontrei Zeca tranquilamente empoleirado na varanda, observando o pôr do sol sobre o mar de Ipanema. Aproximei-me dele com cuidado, não querendo assustá-lo. Zeca! Chamei suavemente. Visitei Macedo hoje. O papagaio virou a cabeça rapidamente em minha direção, seus olhos fixos em mim com uma intensidade surpreendente. Macedo, amigo, disse, usando a frase que suspeitávamos ser o comando. Por um momento nada aconteceu. Zeca apenas me observou, inclinando a cabeça de um lado para o outro. Então, quando eu já começava a pensar que tínhamos interpretado mal, ele falou. Não frases aleatórias desta vez, mas uma sequência específica de números e letras, na voz clara de Macedo. A7B9C3D5E2, Banco Nacional, 1742X. Repeti a sequência imediatamente, memorizando-a. Parecia uma combinação de senha de cofre e algum tipo de código bancário. Era a evidência que precisávamos. No dia seguinte, liguei para o Dr. Paulo, meu advogado. Expliquei toda a situação, desde a descoberta inicial até nossa visita a Macedo e a senha revelada por Zeca. Isso é muito sério, Alfredo, ele comentou, sua voz grave. Se for verdade, estamos falando de crimes graves, estelionato, apropriação indébita e possivelmente tentativa de homicídio. O que devemos fazer? Perguntei. Primeiro, preciso de uma procuração de Macedo. Com isso, posso questionar legalmente a validade da procuração que Ronaldo está usando. Depois, com ordem judicial, podemos acessar o cofre no escritório e verificar os documentos lá guardados. Mas como conseguir uma procuração de Macedo no estado em que ele se encontra? Existem procedimentos para isso. Com um laudo médico atestando que ele está consciente e um escrivão presente para registrar seu consentimento através do sistema de piscadas, podemos fazer isso legalmente.
Nas semanas seguintes, trabalhamos intensamente nesse plano. Doutor, Paulo conseguiu uma ordem judicial para avaliar a capacidade de Macedo, e um escrivão oficial documentou seu depoimento através do sistema de piscadas. Com isso, obtivemos uma procuração legal que me permitia agir em nome de Macedo. O próximo passo foi acessar o cofre no escritório. Com a senha fornecida por Zeca e a procuração em mãos, conseguimos autorização judicial. Lá encontramos exatamente o que Macedo havia indicado: documentos detalhando as fraudes, registros de transferências bancárias para contas pessoais de Ronaldo e Tadeu e, o mais chocante, um frasco vazio de um medicamento que, em doses elevadas, pode provocar sintomas semelhantes a um AVC. No frasco, impressões digitais que mais tarde foram identificadas como sendo de Tadeu. A polícia foi acionada e Ronaldo e Tadeu foram presos preventivamente enquanto as investigações avançavam. Bernardo, embora não diretamente envolvido na tentativa contra Macedo, enfrentaria acusações por cumplicidade na fraude financeira. Sofia veio me ver alguns dias depois das prisões, devastada e confusa. Eu não sabia, pai, ela chorou, sentada na minha varanda em Ipanema. Juro que não sabia sobre o AVC induzido. Suspeitava das fraudes, sim, mas nunca imaginei que eles fossem capazes de algo tão terrível. Acredito em você, respondi, segurando suas mãos. Mas ainda assim, vocês se deixaram levar pela ganância, pela facilidade. Isso tem consequências. O que vai acontecer agora? Ela perguntou, os olhos vermelhos de tanto chorar. Bernardo provavelmente enfrentará algum tipo de pena, mas como não estava diretamente envolvido no atentado contra Macedo, deve ser mais branda. Quanto a você, bem, tecnicamente não cometeu nenhum crime, mas moralmente, eu sei. Ela interrompeu abaixando a cabeça. Tenho muito a reparar. Sim, tem. E pode começar ajudando a cuidar de Macedo. Ele precisa de advogados, de apoio para recuperar seu patrimônio, de alguém que defenda seus interesses agora. Sofia assentiu, aceitando a responsabilidade. Era um primeiro passo em direção à redenção. Quanto a Zeca, ele permaneceu comigo. Com o tempo, seu vocabulário expandiu-se surpreendentemente. Já não gritava por socorro, mas aprendia novas palavras e frases todos os dias. Sua preferida, que repetia frequentemente enquanto observava o mar da varanda, era simples, mas significativa. Tudo bem agora? Tudo bem. E, de fato, estava. Macedo começou a receber tratamento intensivo de fisioterapia e fonoaudiologia, financiado pelo dinheiro recuperado. Aos poucos, recuperava movimentos limitados e a capacidade de comunicação básica. Sofia dedicava parte de seu tempo a visitá-lo, lendo para ele e ajudando nos exercícios, uma forma de espiar sua participação indireta em todo o episódio. Meu apartamento em Ipanema, que quase se tornou um abrigo para uma família de aproveitadores, transformou-se em algo diferente. Um refúgio para mim e para Zeca, sim, mas também um lugar onde a justiça começou a ser feita. Não da forma como eu planejara inicialmente, com uma simples lição sobre respeito e limites, mas de uma maneira muito mais profunda e significativa. Nunca imaginei que aos 72 anos estaria envolvido em uma história digna de um romance policial. O que começou como uma simples lição para minha filha revelou um esquema de fraudes, um papagaio maltratado e testemunha de crimes, um empresário vítima de tentativa de homicídio e uma família à beira do colapso moral. Quando comprei meu apartamento em Ipanema, depois de economizar por décadas como professor universitário, meu único objetivo era ter um lugar tranquilo para desfrutar da aposentadoria. Um espaço só meu, com vista para o mar, onde pudesse ler meus livros preferidos e receber amigos para conversas inteligentes. Mas o destino tinha outros planos. A frase de Sofia: "Já vou trazer o meu marido, o sogro, o tio do marido e o papagaio para morar aqui com você", foi apenas o estopim de uma série de eventos que mudaria completamente o rumo da minha aposentadoria.
Minha pequena armadilha, aquele apartamento propositalmente bagunçado em Botafogo, acabou revelando segredos muito mais sombrios do que eu poderia imaginar. O papagaio Zeca, que inicialmente parecia apenas um animal barulhento e inconveniente, tornou-se a peça central de uma investigação que levou à prisão de Ronaldo e Tadeu por fraude e tentativa de homicídio. Suas frases aparentemente desconexas eram, na verdade, pistas valiosas sobre os crimes cometidos contra seu dono original. Macedo, um homem que eu nem conhecia até alguns meses atrás, agora está recebendo tratamento intensivo com chances reais de recuperação parcial. Sofia, minha filha, está aprendendo uma lição dolorosa sobre integridade e consequências. Bernardo enfrenta as repercussões legais de suas escolhas equivocadas. E eu finalmente tenho meu apartamento em Ipanema, com a tranquilidade que sempre desejei, mas com um companheiro inesperado. Zeca, o papagaio testemunha, que agora vive feliz na minha varanda, observando o mar e repetindo sua frase favorita. Tudo bem agora. Esta experiência me ensinou que nunca é tarde para estabelecer limites, mesmo com quem amamos, e que às vezes as lições mais importantes vêm de onde menos esperamos. Aos 72 anos, descobri uma nova vocação como detetive amador. E mais importante, aprendi que justiça não tem idade. E vocês já passaram por situação semelhante com familiares? Já tiveram que dar uma lição em alguém que tentou passar por cima dos seus limites? Já descobriram segredos obscuros de pessoas próximas? Compartilhem nos comentários. Sua história pode ajudar outras pessoas a reconhecerem sinais de abuso ou manipulação antes que seja tarde demais. Se você gostou dessa história real, não se esqueça de se inscrever no canal Meu Avô Falou. Temos muitas outras histórias como essa, relatos autênticos de pessoas que, como eu, viveram o suficiente para acumular experiências que merecem ser compartilhadas. Deixe seu like neste vídeo para mostrar que você valoriza histórias de vida real. Isso faz toda a diferença para que o canal continue crescendo e alcance mais pessoas que podem se beneficiar dessas experiências. Confira também os outros vídeos do canal. Temos histórias sobre conflitos familiares, heranças emocionais, superações e recomeços. Relatos reais, contados por quem viveu, com a sabedoria que só os anos podem trazer. E se você puder, considere ajudar o canal através do Valeu Demais, uma forma de doação que contribui diretamente para cobrir os custos de produção. Gravamos, editamos e publicamos vídeos diariamente, e seu apoio é fundamental para mantermos essa frequência e qualidade. Cada contribuição, por menor que seja, faz uma enorme diferença para que possamos continuar trazendo essas histórias até você. Este relato que compartilhei hoje foi particularmente difícil de gravar. Reviver essas memórias, lembrar da decepção que senti com minha própria filha e depois todo o desenrolar com Zeca e Macedo não foi fácil. Por isso, seu comentário significa muito para mim. Gostaria de saber o que você achou, se já presenciou algo parecido, se tem alguma história semelhante para compartilhar. Como sempre digo aqui no canal, Meu Avô Falou. Nossas rugas contam histórias, nossas cicatrizes guardam lições, e nunca é tarde para fazer o que é certo. Obrigado por me acompanharem até aqui e espero encontrá-los novamente no próximo relato.